Muito bem, estou aqui com o Duda Teixeira, vai me ajudar a decifrar a política Opa, internacional e nacional. estou aqui, obrigado pelo convite. Você é sempre bem-vindo, Duda. Então, vamos lá, gente. Tem coisa acontecendo, né? Vamos começar pelas manifestações contra os ministros do STF lá em Nova York. Eles estão em Nova York para participar de um evento do LEAD, que é aquele business do ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Depois a gente fala sobre a conveniência ou não de ministros do Supremo participarem de um evento como esse. Mas vamos primeiro ver como os brasileiros que moram, estão a passeio em Nova York, reagiram à presença do Lewandowski, do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes lá em Nova York. Temos vídeo, não temos? Nós estamos aqui em frente do hotel em Nova York. Hoje é dia 13, domingo. Nós estamos aqui com os brasileiros indignados com esses ministros que vieram para cá para mentir para o mundo. Nós estamos aqui, os brasileiros, todos revoltados com esses ministros, ladrões, que vieram pra cá. Comunista! Lixo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! But we want to say to the Supreme Court leaders, they do not have the power. The people has the power. Vagabundo! Você tá roubando, ladrão! Você tá roubando, vagabundo! Ladrão! Você não vai na bosta que Ladrão! Você não vai na bosta. Ladrão! A bosta que você Vagabundo! Gilmar Mendes, seu vagabundo, filha da puta! Seu merda! O que é seu tá guardado, seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Seu filho de merda! Isso aqui é um bandido, seu filho da puta! Seu bandido de merda! Tu é um bandido acabando com o Brasil! Seu velho filho da puta! Seu merda! Vocês estão acabando com o Brasil, seu filho da puta! Amanhã você não sai não, viu? Amanhã você não sai não! Vocês encostaram em mim! Pois é, a gente levou para os Estados Unidos a indignação bolsonarista, né? Como você acha que os nova-iorquinos reagiram, Duda, a essa invasão de... Pois é, espero que eles não entendam o português, né? Porque as palavras aí foram de baixíssimo calão, né? Muito ofensivas, ameaças aí muito fortes. É claro que o Supremo, os ministros do Supremo, o fato de 6 ministros estarem lá num evento privado, a gente pode fazer críticas em relação a isso. É plenamente possível que isso aconteça. Agora, o que essas pessoas levaram aí para os Estados Unidos são coisas que eu escutei uma pessoa interpelando ali alguém que saiu do evento, dizendo que o Brasil vive uma tirania ou que as urnas foram fraudadas, né? Essas coisas realmente não fazem sentido, né? E aí eu acho que quanto mais essas pessoas estão trazendo essas críticas meio malucadas, né? Isso acaba realmente tirando deles alguma credibilidade que eles poderiam ter, né? Eu queria observar que os Estados Unidos têm a legislação e a jurisprudência mais liberal do mundo a respeito de liberdade de expressão. Não tem nenhum lugar no mundo que dê
que assegure mais a liberdade de expressão do que os Estados Unidos. Na Europa, a Europa é parecida com o Brasil. Tem diversas leis, diversas interpretações judiciais que estreitam um pouco mais a liberdade de expressão. Essa manifestação que aconteceu lá nos Estados Unidos, não toda ela, mas principalmente essas que xingam e ameaçam os ministros na frente deles, elas incidem numa das pouquíssimas restrições à liberdade de expressão que existe nos Estados Unidos. São o que os americanos chamam de fighting words, palavras de luta, de briga, de agressão, né? Eu separei aqui desde 1942, eles criaram na Suprema Corte lá dos Estados Unidos essa doutrina dos fighting words, das palavras de agressão. E o que eles dizem, né? São pronunciamentos, né? São palavras que, apenas por serem pronunciadas, proporcionam, né, infligem uma injúria ou tendem a incitar uma imediata resposta que perturbe a paz. Você grita um xingamento na cara de uma pessoa, as chances daquela pessoa reagir por raiva, são enormes. Então, isso quebra a paz e, por causa disso, o governo, a Suprema Corte americana entende que é preciso reprimir também esse tipo de manifestação. E eles dizem mais uma coisa interessante. Esse tipo de pronúncia não é parte essencial de nenhuma exposição de ideias. E são de um valor social tão ínfimo como um passo em direção à verdade, que qualquer benefício que possa derivar delas é claramente superado pelo interesse social de manter a ordem e a moralidade. Ou seja, até nos Estados Unidos, esses caras que foram lá xingar os ministros com as palavras de mais baixo calão, e aliás, eu não entendi por que o velho, né? Velho é xingamento? Sim. Né? Me incomoda bastante isso. Eu com os meus cabelos e as minhas barbas brancas. Esse é o famoso etarismo, né? O preconceito contra... Pois é. Então, isso. A fronteira, né, Duda, entre o que um protesto legítimo. E até tinha isso. Os caras cantando músicas, falando que o Supremo é o povo. Não tem nada demais em você falar isso, mesmo na frente do hotel dos ministros. Agora, a fronteira se apaga muito rapidamente nessas manifestações, né? Pois é. A conclusão minha conclusão é que esses brasileiros realmente não viram ali como é que os americanos fazem os protestos deles, né? Geralmente é aquela coisa em filinha indiana, com um cartazinho. Eles podem escrever o que for ali no cartazinho, né? Mas, assim, de partir para cima, assim, ameaçar claramente. Quer dizer, isso tá mais próximo aí do que foi a invasão, né, ao Capitólio em 6 de janeiro do ano passado. Mas não está longe de ser a tradição ou a regra do que acontece nos Estados Unidos. Então é isso. Aqui no Antagonista, vocês já viram a gente criticando N vezes decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente que atingem a liberdade de expressão. Mas o fato é que está mal encaminhada essa história da liberdade de expressão. O tempo todo, a fronteira entre o que é legítimo e o que é pura agressão, puro incitamento à violência, está se perdendo. Realmente uma das questões que está mais mal resolvida no Brasil hoje em dia, me parece, né? Então, ali, em meio a coisas que são absolutamente aceitáveis e que fazem parte da liberdade de expressão, cantar, até mesmo reclamar dos ministros e tudo mais, de um instante para outro você passa para aquilo que não pode ser. E acontece o tempo todo isso nas manifestações brasileiras. Então, quando principalmente os bolsonaristas mais exaltados, né, falam de liberdade de expressão, eles estão pedindo uma licença para cruzar essa fronteira o tempo todo. E isso não dá. Então, é preciso
a gente vai ter que achar um caminho para isso, porque esse caminho não foi encontrado ainda. Porque a impressão que dá é que a gente tem cada vez mais uma espiral, né? Que um grupo vai alimentando o outro, então os ministros do Supremo tomam decisões polêmicas, né? E aí os bolsonaristas reagem, ameaçando, atacando, e aí isso meio que dá um pretexto para algum ministro pegar e tomar uma outra, né? E aí tem uma reação, e aí cada vez mais a coisa é uma espiral que precisa ser quebrada, né? E é claro, né? O Supremo Tribunal Brasileiro, Tribunal Federal, está passando por uma crise de legitimidade mesmo. Sim, isso é evidente. Não são só os radicais que acham que o Supremo se desencaminha de vez em quando, vai além do que é o papel dele. A gente tem dito isso aqui algumas vezes, tem muitos outros atores no Brasil dizendo isso. Uhum. Então, realmente é um problema com que o Brasil vai ter que lidar por algum tempo ainda, me parece. Mas muita calma nessa hora, né? Parece que as coisas... A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Nossa, parece que as coisas se acalmaram no Brasil depois da eleição, né? Não é bem assim, né? Olha lá, vamos ver o que mais a gente pode falar sobre essa passagem dos ministros por Nova York. Acho que não temos mais nada para mostrar, mas eu queria conversar um pouco com vocês e com o Duda a respeito justamente daquilo que ele levantou, que é se é oportuno e correto que ministros do Supremo vão para Nova York para participar de um evento privado. E vamos entender bem o que é o LIDE. O LIDE é um evento de relacionamento entre empresários e gente do mundo público, né? Uma das palavras para caracterizar, pelo menos em parte, o que se faz nesses eventos do LIDE é lobby, né? Então, é bom, Duda? Então, é incrível o poder do João Dória, né? De conseguir que 6 ministros do Supremo compareçam no evento que o LIDE organizou. E, enfim, é totalmente desaconselhável, né? E isso até... Existe uma lei, né, da magistratura que diz que os juízes não devem ficar dando opinião à torto e direito sobre qualquer assunto, porque, enfim, isso afeta muito o que se espera, né, que eles vão decidir e o que eles podem depois decidir a favor ou contra um réu, alguma coisa assim. O juiz tem que se manifestar nos autos, né? E não, enfim, isso é uma coisa muito do Brasil, né, do nosso STF, que realmente eles falam pelas tabelas, né? E não, o juiz é para se manifestar nos autos. A gente vai ter oportunidade para falar de novo, ainda hoje, dessa história de público e privado se enroscando, Sim. Né? O vídeo do LIDE, vamos ouvir um pouquinho o que os ministros estão dizendo? Põe para a gente, vocês estavam exibindo o vídeo aí É a reação dos ministros, me parece, em parte, às manifestações de rua, não é? Eles vão colocar para a gente ali uma parte das falas dos ministros. Dioturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando. Isso, o que o Alexandre de Moraes fez lá, né? Fez uma palestra a respeito
da necessidade de regulamentação para as plataformas digitais, como Facebook, Twitter, sei lá se o Twitter vai continuar existindo, né, Duda? Agora Elon Musk fala até em falência, né? Mas, enfim, da necessidade de regulamentação, que é um pensamento bem, um jeito de ver o mundo bem brasileiro também, né? E bem europeu também. A Europa está na vanguarda da tentativa de regulamentar as redes. Ao passo que nos Estados Unidos isso está muito mais... Mas, enfim, é um tema impróprio para um ministro do Supremo falar num evento em que estão empresários americanos, brasileiros? Não tem nada de impróprio no que ele falou lá. O impróprio é a presença, né? O simples fato dele estar fora do Brasil participando de um evento como esse, a convite de uma entidade, como eu repito, uma parte do que ela faz é lobby, é proporcionar o ambiente favorável para que o lobby aconteça, não é legal, né?